O comerciante fracassa, mas fará outro negócio. O ator não tem sucesso, mas repetirá o trabalho. Então seria insensatez admitir que essas pessoas que tivessem uma única ocasião para acertar, ficando para sempre condenados após o primeiro engano. Imagina o aluno reprovado não poder voltar para a escola, o lavrador lá que arou a terra, plantou e tudo, veio uma tempestade, acabou com a plantação dele. Imagina se ele não tentar de novo, né? Então sempre tem uma outra oportunidade. Então, da mesma forma, é contrassenso ou puro comodismo negar a reencarnação, bênção divina, que dá ao espírito a oportunidade de repetir experiências de vidas passadas. Então, o que a gente está fazendo aqui mesmo? Repetindo experiências de vidas passadas, a fim de sanar os erros que levaram ao malogro e preparar-se para o futuro em constante esforço de renovação íntima. Uma boa tarde aos irmãos presentes, sejam bem-vindos ao GIAC. Uma boa tarde aos nossos irmãos que estão nos assistindo online. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos. E sempre convido, a neste momento buscarmos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, buscarmos a sintonia com os benfeitores espirituais responsáveis pela nossa casa GIAC, Sintonizando, a gente vai ter uma condição de ter uma compreensão da reflexão que nos será trazida na noite de hoje sobre o tema. E hoje quem irá nos falar é a nossa companheira, trabalhadora da casa, Lúcia Batista, e vai nos trazer um tema muito importante, que tem muito a ver com o Evangelho no Lar, Olha o tema. A reencarnação fortalece os laços de família. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Mas então, como o Paulo disse, a gente veio para refletir sobre os ensinamentos do Cristo. E o capítulo é grande, mas a gente pegou esse tema aqui, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, às vezes, por egoísmo, a gente acha que, tô vindo e aí eu vou ter quantos pais, quantas mães, quantos filhos, A gente se perde nessas conjecturas e acha, assim, que quer amar só aqueles do seu núcleo, Então, esse capítulo vai nos esclarecer que a reencarnação, então, fortalece os laços. Que a gente vai e vem e está sempre, no mesmo grupo, Na mesma comunidade. Uns permanecem na espiritualidade, torcendo, vibrando por nós, enquanto nós estamos aqui. Depois a gente retorna à pátria espiritual, reencontra esses que ficaram, e muitos vêm conosco, E aqueles que não vêm, até os que não vêm, já estão um pouquinho mais adiantadinhos e ficam lá vibrando. Volta e meia nos visitam, vêm na nossa casa para nos dar força, Quando a gente está com algum problema, nos incomodando, e a gente está meio atribulado, eles se aproximam, E a gente, através da prece, pedindo o amparo, a proteção e assistência, sempre em nome de Deus e de Jesus, ele envia, então, esses amigos, esses parentes espirituais para nos auxiliar. Mas vamos ver o que o Evangelho diz. Ele diz assim, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Porque a gente pode pensar, eu estou aqui, eu vim e ficou lá aquele ente querido que eu queria tanto que estivesse junto comigo, Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. E eu sublinhei algumas coisas para a gente não ler tudo que está escrito, E a gente vai refletindo em cima do que está sendo lido. Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Quando a gente forma esses grupos, é nos dois planos da vida, aqui, no planeta Terra, quanto na erraticidade, quanto na espiritualidade, no mundo espiritual, que é de lá que viemos, É de lá que somos, é para lá que retornaremos. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, é bem isso. Aí quando a gente retorna, coisa boa, poder se ver de novo, Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação,
vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. E é isso que acontece, né? Então, a nossa família é enorme. Aqui nós podemos nos considerar família, né? E aqueles que são mais próximos, que a gente está em grupos de estudo, a gente cria um laço, uma conexão tão grande, né? Que a gente se ama mesmo, e a gente sente prazer em estar junto, né? De conversar, de trocar ideias. Isso é família. Então, nós temos a nossa família GEAC, né? Então, muitos de nós aqui em outras experiências, em experiências passadas, quem sabe, fomos, né, mais próximos ainda, né? Porque família não é só de sangue, não é só consanguinidade, né? Então, às vezes, aquele vizinho também muito querido, solícito, aquele que está sempre, né, nos auxiliando, aquele ali é um familiar nosso, né? E aí fala aqui que a união e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Sabe aquele que é tão diferente, às vezes, no núcleo familiar, sangue do nosso sangue, como a gente costuma dizer, cheio de orgulho, e completamente diferente, com ideias diferentes, e às vezes melhores do que a nossa, né? E a gente diz assim, o fulano é completamente diferente. Não se afiniza em nada, quer dizer, pode até ser aquele irmão, né? Tranquilo, carinhoso, mas nós não somos assim, então ele é diferente, não gosta das mesmas coisas, sabe? Então, a gente costuma dizer que não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Porque Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, quando a gente não simpatiza com alguém dentro lá da mesma família, está servindo de prova, né, para se ter paciência com a criatura, né, ou está servindo também de meio de progresso, porque aquele vai nos ensinar o caminho, né, através do seu exemplo, da sua maneira de ser, da sua convivência. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. Então, aquele que é, sabe, rebeldezinho, por estar em contato conosco, e a gente sendo carinhoso, sendo paciente, né? E em família, agora que foi falado, né, da questão do evangelho do lar, é importante a gente fazer o evangelho no lar, né? Se reunir um horário, né, um dia da semana, para se reunir e para falar das lições do Cristo. Aí isso vai dulcificando, vai amolecendo os nossos corações, né? E a gente vai compreendendo. Imagina abrir o evangelho e cair essa lição, né? Quanta reflexão. Então aqui hoje a gente está reunido em família fazendo o evangelho no nosso lar Kardec, né? Grupo Espírita Allan Kardec. Então o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos. E aí, falando que o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem, eu lembrei de uma historinha, vamos considerar uma parábola, de uma nora que não se dava bem com a sogra. E aí, mas era tanta antipatia, tanta dificuldade da convivência, que ela resolveu procurar um senhor que disseram que trabalhava com umas ervas, que ele ia dar um jeito. E ela foi lá procurar esse senhor, porque ela queria, de verdade, se ver livre da sogra. Aí pediu para ele lá umas ervas, e ele ouviu todas as dificuldades que ela relatou que tinha na convivência, e disse assim, tu vai fazer o seguinte, tu vai colocar isso aqui todo dia no chazinho dela, né, na sopinha dela, tu coloca um punhadinho. Mas tu vai tratar ela com muito carinho, com bastante atenção, né, para que ela não desconfie. E ela começou.
a tratar a sogra com carinho, com atenção, fazendo as vontades e colocando. E nisso, dela modificar o seu jeito de tratar, embora forçada, ela estava fazendo um esforço. A sogra, sendo bem tratada, também começou a mudar o jeito de tratar a nora. E foi havendo ali começou uma simpatia. E ela começou a sentir pena de colocar todo dia aquela postãozinha no chá da sogra. Começou a se sentir culpada de fazer aquilo. Né? Porque para não dar na vista, o senhorzinho esse tinha dito que ia ser lentamente. Então não ia ser de repente de uma hora para outra. Mas ela ficou muito preocupada. E começou a ter um carinho. Né? E começaram a se dar bem. A sogra também já estava tratando ela de forma diferente. Ela voltou lá no senhorzinho, apavorada, disse, eu quero desfazer, eu não quero fazer mais, eu não vou colocar, mas tô com medo que agora, né, comece a complicar, e eu não quero. Ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa boa, ela me trata como filha, né, a gente se entendeu agora, eu tô também entendendo que, né, e fazendo de forma diferente para tentar agradar, eu quero desfazer isso. Aí esse senhorzinho disse, não, ali não tinha nada demais, não ia acontecer, porque ele sabia que no momento que ela mudasse a atitude, o que falta na gente é isso, mudar a atitude, né, de tratar o outro. Vamos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. É claro que no momento ali de agressões, às vezes só verbais, ou às vezes só com o olhar também, né, a gente agride, a gente acaba agredindo, a gente se sente, a gente fica magoado, né. Mas aí pensa e se coloca no lugar dele, ele gostaria de ser tratado dessa forma? Não. E de repente ele está precisando mesmo de ser tratado com muito carinho. Então a gente tem que fazer esse esforço. Mas aí em casa, leiam, porque é enorme a lição. Eu vou pegar esse outro aqui também, porque a gente, lendo, a gente tem teorias. A gente fica com a lição lá na mente. Mas a gente precisa viver. A gente precisa colocar em prática esses ensinamentos. Só ler não é o suficiente, né? A gente precisa viver o Evangelho. E aí eu trouxe esse livro, Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, e as mensagens, todo o Evangelho é explicado por André Luiz, né? E aí nessa parte aqui, tem todas as lições do André Luiz, mas eu faço colinhas, faço rabiscos, né? e a lição que ele trouxe, ele colocou o título de Dívidas. E aí eu fiz essa pergunta. Eu fiz para mim, né? As perguntas para mim, tudo para mim. Por isso que eu agradeço a oportunidade, embora eu não seja uma palestrante, eu agradeço a oportunidade quando aparece de vir aqui e expor uma página do Evangelho, porque a gente fica estudando um monte, lendo, buscando em outras obras, em vídeos no YouTube, porque vocês saíram de casa, né, para ouvir uma palavra, então a gente sente a responsabilidade daquela pessoa que veio, que deixou de fazer certas coisas que tinha para fazer, para ter esse tempinho aqui. Então é importante a gente estudar as lições do Cristo e trazer da melhor forma que a gente possa. Então, eu pergunto assim, ó, já pararam para pensar o que a reencarnação revela na família? Aí a gente para. O que a reencarnação revela na família? André Luiz diz que a reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. Então agora cada um de nós, pensando na nossa família, não só na família ali conjugal, mas na nossa grande família, que tem outras, né? Tem primos, tem tios, tem vó, tem, né? Além do casal e seus filhos, tem uma família bem maior, né? Então, o André Luiz diz que a reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. A gente tem que parar e pensar. Tudo que a gente está vivendo hoje, nessa experiência, são os acertos e os erros anteriores. E se a gente não se cuidar, e se a gente não viver o Evangelho, a gente vai ter acertos e erros atuais que a gente vai levar para a próxima encarnação, né? E aí pensemos em nossa família. Vamos pensar na nossa família e vamos ver o que nós temos. O que temos?
André Luiz fala assim, ó, filho ajustado, filho problemático, filho deficiente, marido responsável, marido leviano, marido tirânico, esposa compreensiva, esposa geniosa, esposa perturbada, irmão companheiro, irmão adversário, irmão enfermo, parente simpático, parente inimigo, parente complicado, pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. Tudo isso a gente tem na família. Eu ainda botei tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Agora, vamos pensar assim, ó, se a gente começar a viver o Evangelho, imagina a gente tendo na família filho ajustado, marido responsável, esposa compreensiva, irmão companheiro, parente simpático, pais amigos. Que maravilha, né? Que perfeito isso aqui. Aí eu coloquei ainda aqui, ó, só nos mundos felizes. Quando eu fiz essa reflexão em casa, só nos mundos felizes, nem no mundo de regeneração que a gente está caminhando para chegar, né? Só nos mundos felizes. Então a família que nós temos é essa e nós temos que nos acertar e nós precisamos viver o Evangelho, né? Então, André Luiz ainda diz o seguinte, ó, o cenário familiar é o passado no presente. Então, o cenário que a gente tem agora é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. E não é o outro. Eu não tenho que exigir transformação do outro, é eu que tenho que me transformar. Que nem na questão da parábola da nora e da sogra ali, né? Que no momento que ela começou a agir de forma diferente, de ser gentil, se modificou, né? Então, a doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista. Olha que coisa boa, Jesus está como avalista nosso, né? Mas no banco da evolução, ninguém transfere o débito. Ele é nosso avalista, mas o débito é nosso, né? Então, o devedor é quem paga. Não pense essa paga como um castigo, não. É a gente revendo de novo a mesma situação, né? A mesma animosidade, para nós nos modificarmos, e aí a gente resgata, né? Resgata lá, paga a dívida, né? De ser compreensivo, de ser amoroso, de ser justo, né? Só o conhecimento desta doutrina nos dá as condições da compreensão, da empatia que devemos ter com os nossos familiares. É isso que está precisando, compreensão, empatia, se colocar no lugar do outro, né? E, às vezes, a coisa está tão difícil que a gente tem vontade de sair correndo, né? Às vezes a gente tem vontade de fugir. E a gente não deve fugir. A gente deve continuar a pedir amparo, força para vencer essas provas, essas expiações, que em alguns casos são provas, em outros casos são expiações do passado. Então a gente pede força, a não ser que só num caso muito grave de correr risco de vida, aí a gente se afasta, né? De agressão física, aí a gente, para se preservar, aí tudo bem, não tem essa também de ficar ali, né? Quantas histórias a gente vê por aí, né? Muito agressivas, né? Então, sem ressentimento e pensar assim, alguém errou muito, né? A gente pensa assim, alguém errou muito, tá lá. E esse alguém sou eu. Eu vou fazer de forma diferente. De repente a criatura não está conseguindo me aguentar, não está conseguindo me suportar porque eu errei muito. Agora ele não tem aquela coisa, não tem aquela confiança, não tem aquela simpatia, não tem, sabe? Então, sem ressentimento é a próxima lição do André Luiz. E ele diz assim, você lamenta, ele afirma, eu botei um ponto de interrogação aqui, ele afirma assim, você lamenta os problemas familiares.
Está afirmando. Tudo ele diz sempre afirmando, né? As questões, o questionamento para fazer pensar, para me ajudar a pensar, eu coloquei ponto de interrogação, eu fiz perguntas em cima dos textos dele. Então, eu perguntei, você lamenta os problemas familiares? A gente lamenta, né? E vai e fala pro fulano, e vai e fala pro ciclano, às vezes dentro da mesma família, daqui a pouco já para a vizinha, e a gente vai nesses lamentos, né? Quantas vezes a gente lamenta? A gente fica muito tempo lamentando, resolve, não resolve. É a gente parar e pensar, o que eu devo fazer, o que eu devo modificar em mim para a situação mudar, né? Ele diz assim, ó, que a gente encontra o parente, tá? Encontrou o parente, tá? Saiu, encontrou o parente. E ele é antipático. Acontece isso, né? Ama o filho e ele é insensível. Fala com o irmão e ele é estranho. Gosta do pai e ele é agressivo. Acaricia a mãe e ela é indiferente. Aprecia o primo e ele é arrogante. Dialoga com o tio e ele é mordaz, é rude, né? Admira o sogro e ele é distante. Considera a sogra e ela é hostil, aquela pessoa que revela agressividade, né? Respeita o cunhado e ele é prepotente. Então, André Luiz está falando de uma pessoa que está fazendo, né? Está indo ao encontro, faz isso, faz aquilo, mas está recebendo, né? Coisas que desagradam de volta, né? Não é o que ele esperava receber. Então, ele diz que relações difíceis entre familiares são reajustes e compromissos determinados por dívidas em existências passadas. Então, a gente pensando na nossa família, a gente já vai se colocando e vai vendo. O que está acontecendo com esse familiar difícil? É para a gente se reajustar. Porque nós estamos cheios de dívidas, né, das experiências lá do passado. E o que ele diz para a gente fazer? Tolere e ajude sem ressentimento o familiar que não é simpático, fazendo por ele o melhor possível. No contexto da reencarnação, família não é simples reencontro, é oficina de trabalho. Então, começar a trabalhar em nós a paciência, a compreensão, a gentileza, né? Sem comodismo, porque eu coloquei sem comodismo, porque o título da próxima lição do André Luiz é comodismo. Porque diz assim, ó, o aluno é reprovado. André Luiz falando, o aluno é reprovado, mas voltará à escola. O atleta sofre a derrota, mas competirá de novo. O culpado está preso, mas terá a liberdade. O lavrador perde a obra, mas plantará novamente. O artista não convence, mas renovará o trabalho. O escritor não agrada, mas tentará outra vez. O comerciante fracassa, mas fará outro negócio. O ator não tem sucesso, mas repetirá o trabalho. Então, seria insensatez admitir que essas pessoas que tivessem uma única ocasião para acertar, que essas pessoas tivessem uma única ocasião para acertar, ficando para sempre condenados após o primeiro engano. Imagina, o aluno reprovado não poder voltar para a escola, né? O lavrador lá, que arou a terra, plantou e tudo, veio uma tempestade, acabou com a plantação dele. Imagina se ele não tentar de novo, né? Então, sempre tem uma outra oportunidade. Então, da mesma forma, é contrassenso ou puro comodismo negar a reencarnação, bênção divina, que dá ao espírito a oportunidade de repetir experiências de vidas passadas. Então, o que a gente está fazendo aqui mesmo? Repetindo experiências de vidas passadas, a fim de sanar os erros que levaram ao malogro e preparar-se para o futuro em constante esforço de renovação íntima. Então, a gente tem que tentar, vou tentar de novo, e mais uma vez, e tentando, não desistir daquele familiar difícil. Então, essa é a questão de tenta de novo, me fez lembrar uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Lembram daquela música? Que coisa mais linda a mensagem daquela música, né? E aí eu peguei só
algumas frases, não a letra toda da música, mas ele diz ali, ó, tenha fé em Deus, a música diz isso. Tenha fé na vida. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Aí eu fiquei, mas olha só, e é mesmo. Porque aí a gente fica remoendo coisas, a cabeça não aguenta, sabe? Se eu não tentar de novo, né, me desentendi com alguém, lá um familiar muito querido, e aí eu tenho que tentar de novo, eu tenho que buscar a reaproximação, pedir desculpas, pedir perdão. Às vezes a gente assim, mas não fui eu que errei, foi ele. Tá, mas no passado foi tu. Pede, mesmo que tu não lembre, pede perdão. Tu errou. Não errou agora, tu errou antes, agora não confia, sabe? Então a gente vai e pede. Pede perdão. E aí então não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, a cabeça não aguenta. Aí a gente pira mesmo. E aí ele diz assim, ó, basta ser sincero e desejar profundo. Parece que eu estou ouvindo a música. Quem conhece, quem é do meu tempo, tem muita gente jovem aqui que não são do meu tempo, mas a gente conhece esses artistas, assim, eles ficam, eles se eternizam, né? Então, os pais ouviam e depois gostam, mostram, a gente ouve também nas redes, né? De vez em quando alguém toca. E é importante a gente prestar atenção na letra das músicas. Tem músicas lindíssimas. Essa aqui eu achei maravilhoso. Basta ser sincero e desejar profundo. Então, sem limites. Próximo título das lições aqui de André Luiz, ele diz sem limites. E eu coloquei ainda sem limites para sonhar, sem limites para realizar. Para sonhar e para realizar. E aí ele diz o seguinte: há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável. Então, por isso que é importante a gente se modificar e fazer tudo o que a gente puder agora, para a gente não levar na nossa bagagem, na nossa malinha, intransigência e orgulho. Que às vezes a gente não se acerta com o outro por causa disso, porque a gente é intransigente e é orgulhoso, né? Que a gente não leve na mala, então, discórdia e intolerância, vaidade e avareza, inveja e egoísmo, violência e vingança, mentira e crime, calúnia e hipocrisia, devassidão e leviandade. Sabe a vivência desregrada? A gente acaba levando isso para a espiritualidade. Desequilíbrio e mágoa, ódio e paixão. Então, há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável. Entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral, segundo os critérios do Evangelho de Jesus. O limite, mas ainda antes de chegar no limite aqui, então, nascer de novo, só para a gente reforçar, para a gente sair com isso bem claro, né? Sem dúvida. Nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral. Nossa, sempre nossa, é em nós, não no outro. E aí tem gente, como eu disse, né, que a gente é egoísta, não quer saber da encarnação, da reencarnação, e fica preocupado também com o limite. Como é que é isso? Quantas vezes eu vou ter que voltar aqui? Quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Então, o limite das vidas sucessivas é a perfeição. Então, no momento que a gente se melhorar, eu não preciso mais reencarnar neste mundo, né? A gente evolui, vai para um outro patamar. Então, o limite das vidas sucessivas é a perfeição. Mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima, esta não tem limite. Então, a misericórdia de Deus que vê o nosso esforço, por mínimo que seja, mínima coisinha que a gente se modificou, que a gente melhorou, a misericórdia não tem limite. Ele é misericordioso sempre, porque aí a gente às vezes vem, se ajusta num quesito, mas falha no outro. E ele é misericordioso, tá, na próxima vez tenta melhorar esse aspecto, né?
Então é uma questão de escolha. Ele colocou o título questão de escolha. É uma questão de escolha, mas a reencarnação é a escola onde quase sempre somos alunos descuidados. A reencarnação é uma escola. Nós estamos aqui nessa escola e a gente não pode se descuidar. Porque a reencarnação, essa escola, ela ensina a paz. Ela ensina isso, a paz. Mas nós fazemos a guerra. Estimula a fraternidade, mas ficamos no egoísmo. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa. Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta ao trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. E é por isso que a gente volta de novo. E é por isso que a gente reencarna de novo. E é por isso que a gente... Então, nós acabamos nos punindo porque a gente é negligente, né? Se a gente fizesse o que tem que ser feito, tranquilo. Então, Deus dá a escola, mas o aproveitamento ou o descaso é sempre escolha nossa. Então, vamos aproveitar. Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, em nome de Jesus. Para quê? Para refletirmos sobre essas lições que o Mestre nos trouxe e para a gente colocar em prática. Vamos colocar em prática. Busquemos, então, o que a gente tem que buscar? Buscar a paz, a fraternidade, o amor, o perdão, a humildade, o entendimento, a modéstia, o trabalho, a misericórdia, o bem. É isso que a gente tem que buscar. É para isso que a gente veio. E aí, tem uma lição aqui, é uma poesia, embora eu acho que não tenha rimas, que é Jesus em Casa. O espírito é Irene Pinto, e é do livro Luz no Lar. É uma obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, busquemos, e foi o convite daquela salinha ali, né? Busquemos o culto do Mestre em casa. Busquemos fazer o Evangelho. Para quê? Por quê? Porque o culto do Mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria, em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem senti-la, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece. A caridade e a esperança, tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa. E o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida. Vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Muita paz.